Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou Ronaldo Souza e esse é o canal onde apresentamos e discutimos temas variados na área de gestão de empresa, sempre dando um enfoque regionalizado para temas atuais. Para falar sobre as influências das tecnologias sobre os processos de gestão, hoje recebemos Pedro Tolentino, professor e consultor especializado em metodologias ágeis, gestão de projetos, mestre em informática e doutorando também em informática. Pedro é um empreendedor digital, fundador da Ponto Cego, e é um grande prazer poder estar recebendo você aqui hoje, Pedro. Seja muito bem-vindo aí para compartilhar um pouco aí da sua experiência aqui com a nossa audiência. Olá, Ronaldo, boa noite. Meu sentimento é de gratidão pelo seu convite, né? E eu estou aqui mais para aprender, né? E compartilhar um pouco dos meus devaneios, né? Sinto-se muito honrado em poder contribuir com essa sua nova iniciativa. Pois é, Pedro. Aí, assim, eu gostaria aqui da gente começar, né, fazer uma observação assim, desse momento em que nós estamos vivendo, um momento de transição social e econômica, provocado principalmente aí pelas tecnologias, né? Que eu sempre gosto aqui de relembrar que a tecnologia é um dos principais elementos de transformação do mundo atual. Então, assim, essa tecnologia, ela tem criado uma verdadeira transição social, né? Onde a gente está vivendo uma era aí da informação, certo? Onde as tecnologias impactam de forma muito incisiva as empresas e sua gestão. Eu queria que você falasse aí um pouquinho, de acordo com as suas experiências, como se dá esse impacto das tecnologias na gestão das empresas. Eu acredito que, pelo ser de TI, né? É mais simples você que é de TI, você defender a TI, né? Agora é bem complicado para quem não é da TI, né? A pessoa que ela, de repente, veio de uma outra área, né? Então, às vezes, por essa pessoa ser de outra área, né? Ela não tem a percepção que às vezes a gente tem, né? E às vezes ela encara a TI como se fosse algo que está na moda, algo que custa mais, é um gasto a mais, né? Sendo que isso está mudando, né? Isso está mudando porque diversos fatores estão contribuindo para essa mudança, né? A evolução rapidamente, né, de várias tecnologias, desde hardware, de software, internet das coisas, inteligência artificial, né? Então, você viver no mundo digital, né, é bem mais favorável do que você viver no mundo analógico, né? Quando eu digo viver, é muito mais ágil, né, você ter a sua empresa digitalizada do que você ter a sua empresa analógica, né? E tudo isso está mudando um pouco, né, porque justamente com os nativos digitais, né, que é a criancinha que ela já nasceu com a tecnologia já do lado dela, né? Essas criancinhas estão crescendo, né? Então cada vez mais assumindo os cargos, né, de direção, de gestão e por aí vai, né? Então é algo que é um caminho, né, quase que sem volta, né? A gente ficar sem internet, né? É quase que uma dependência, né? Dentro dessa realidade aí, né, dos nativos digitais, né, a gente encontra aí uma série de pessoas, assim como eu, né, que nasci numa era ainda analógica e depois eu tive que fazer aí um upgrade para poder absorver algumas questões digitais. Mas o fato é que a gente hoje, a gente está vivendo dentro das empresas a junção dessas duas figuras, né? Dos que eram nativamente, dos que são, aliás, nativamente analógicos, que tiveram um upgrade para pegar alguns conteúdos digitais, e a chegada dessa juventude aí que é totalmente digital, né? Que já é um nativo mesmo. Então, assim, como é que você, né, como uma pessoa que é estudiosa aí da área, como é que você tem visto essa junção, essa soma de conhecimentos? Eu acredito que tudo vai depender do cenário, do setor, da região geográfica, né? Mas, assim, tudo vai ser questão de cultura mesmo, né? A pessoa que está afim, que está aberta, né?
a novos conceitos, a novos conhecimentos, né? Então, eu acredito que a tecnologia é algo que veio realmente para ficar, né? E você, seja um nativo digital ou não, né? Você vai ter que entender de tudo isso, né? Se você tiver uma certa preguiça mental, vamos imaginar assim, né? Para poder aprender novas habilidades tecnológicas, né? Relacionadas à tecnologia, né? Eu acredito que você vai ter bastante dificuldade em ascender, né? Numa carreira, né? De crescer na sua carreira e até a sua empresa, se for no caso, se você for o dono, o gestor, né? A sua empresa de repente continuar crescendo, né? Ela vai chegar num teto que ela não consegue mais crescer, né? Não é à toa que tem várias empresas que estudos comprovam que quanto mais é investido em TI, né, maior o retorno financeiro, né? O resultado final sempre é melhor. E é muito interessante aqui, né, quando a gente fala normalmente de tecnologias, as pessoas pensam que são feitos mirabolantes, coisas assim extraordinárias. E a gente sabe que a tecnologia ela impacta desde pequenos detalhes dentro do processo da empresa, até, claro, que grandes transformações dentro desses processos. Aí eu pergunto aqui a você, assim, como é que você entende que se dá essa transformação das tecnologias dentro dos processos? Como é que isso vem acontecendo dentro das empresas, até mesmo aqui dando um enfoque mais regionalizado, onde você tem uma atuação mais efetiva? Certo. Eu vejo que a tecnologia como um todo, né, seja o hardware, seja o software, seja as telecomunicações, né, elas têm a grande capacidade de resolver de forma bem efetiva, né, as dores, né, ou as necessidades não reveladas, né, de uma pessoa ou de uma empresa, né. Então, eu acho que tudo isso contribui para essa transformação digital, né? Mas a gente tem que analisar também até que ponto a gente tem que olhar o outro lado da coisa também, né? Até que ponto toda essa inovação pode trazer benefícios ou malefícios, né? Então a gente vê às vezes uma startup que ela faz uma conexão de uma determinada bolha que está desconectada, mas em compensação ela gera uma nova tendência de mercado, mas em compensação, se você não tiver atualizado, né, você pode ser demitido, né? Você pode estar sendo deixado de lado do mercado, né? Então essa transformação a gente tem que estar atento, né? Dentro dessa transformação, né, assim, há uma máxima que as pessoas falam, que todas as pessoas, independente da função que ela desempenha dentro da empresa, ela vai precisar entender de TI. A TI vai ser um elemento básico, assim, vamos falar assim, até como se você tivesse que entender de português, de matemática, você também tem que ter os conceitos básicos de tecnologia da informação para desempenhar qualquer papel que seja. Eu concordo com esse ponto de vista, né? E eu acredito que esta vai ser uma habilidade, né? Tão importante, né? Que o profissional deve ter, né? Como a capacidade dele ter aquele conhecimento muito específico na área jurídica, na área contábil, né? Ele tem que saber que, por mais que ele tenha essa habilidade, né? Ele tem que ter essa outra habilidade de TI, para que justamente ele consiga trabalhar de forma mais ágil, né? Os seus processos eles possam fluir, né? De forma mais ágil e por aí vai, né? Mas, Pedro, se a gente considera essa máxima como uma verdade, de que todo mundo vai ter que entender de TI para ser um bom profissional, eu te pergunto, e qual será o papel do profissional de TI dentro dessa realidade? Engraçado que com essa pandemia, né? A gente viu de tudo, né? De colaboração, de pessoal ficando desempregado, né? Empresas sendo fechadas, né? Mas a TI, se você for olhar os dados da TI, né? Então, é um número que sempre cresce, né? Justamente porque, às vezes, essa pessoa que é de uma outra área, ela não tem a paciência ou o esforço de querer entender um pouco mais da TI, né? Então, acaba que, primeiro de tudo, a TI, ela veio para resolver o problema de outras áreas, né? Essa é uma questão. Sendo que isso já é algo muito grande, né?
você ser profissional de TI para você resolver, automatizar problema de outras áreas, né? Sendo que tem uma área que é a própria TI, né? Então, nesse aspecto, a gente pode ficar como se fosse tranquilo, né? Mas a gente também não pode dormir no ponto. Eu acredito que se algum de nós que é de TI, né, ou interage de forma mais efetiva, tiver um ano em coma, né, ficar um ano afastado da TI, então você quando voltar, retornar desse coma, você vai voltar meio, vixe Maria, muita coisa mudou, tenho que correr atrás, né? Porque tem essa questão, essa característica, né, que evolui muito rápido, né? Quando eu penso nisso, assim, nessa situação, né, da área de TI, do profissional de TI, a gente vem falando muito que muitas profissões irão desaparecer, muitas profissões, na realidade, vão evoluir, e eu imagino que também o profissional de TI, como nós o conhecemos hoje, ele certamente ele evoluirá, né? Até porque a gente fica pensando que algumas funções que hoje são de TI, até elas devem ser substituídas aí por algumas máquinas. Mas, dentro dessa perspectiva aí da gente estar falando sobre essa área de TI, eu queria aproveitar e falar sobre um outro assunto que para você é bem caro, que é essa parte de projetos, né? E aí a gente vendo aí, eu sei que já existe há um bom tempo, mas eu tenho percebido uma maior efervescência quando a gente fala aí dos conceitos do Dragon Dream, entendeu? Então, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho sobre o que é isso, que metodologia é essa, como ela se aplica na gestão de projeto, que benefícios ela traz, o que é Uhum. essa metodologia do Dragon Dream. Quando eu tive o contato, primeiro que eu tive um susto, né? Que eu fiquei, vixe Maria, mais uma coisa, né? Mais algo para a gente de TI ter que aprender e de repente botar na balança, né? A gente deve vir por aqui ou vir por ali, né? E o que me chamou a atenção na época, né? Isso aí já faz um ano mais ou menos que eu estou interagindo ainda pouco com a metodologia, né? Justamente com a pandemia a gente deixou de fazer muita coisa, né? Mas é uma metodologia que surgiu na Austrália, né? E ela está presente aqui no Brasil desde 2007, né? Ela está crescendo a quantidade de facilitadores, né? Exponencialmente, né? Justamente porque ela tem algumas características, algumas peculiaridades, né? Em relação às metodologias tradicionais, né? Primeiro é um nome bem diferente. Segundo que vem do outro lado do oceano, vamos imaginar assim, né? Outra questão, outra característica, né? É que ela foca especificamente nas pessoas, enquanto geralmente as outras metodologias elas focam basicamente no resultado do projeto. E quando uma metodologia foca nas pessoas, eu costumo dizer que ela é uma espécie de mini Google, porque imagina a seguinte situação, né? Para você trabalhar no Google, você vai passar por um processo árduo, né, de seleção. Se você for aprovado, você vai ter um alto salário. Você vai trabalhar com os melhores dos melhores dos melhores que passaram nesse processo seletivo, para você ter as melhores e as melhores e as melhores condições de trabalho, seja com o chefe lhe servindo comida, para no final de tudo o Google lhe dizer que você vai trabalhar X horas por dia para você, para projetos pessoais. Então, o Dragon Dream foca muito nesse aspecto, né, de projetos pessoais, né? Então, daí vem a palavra do sonho, né, do dream, né? É uma outra característica, né, um outro simbolismo, né? Que um projeto nada mais é do que um sonho, né, que saiu da cabeça de alguém, né? Ou então pode ser visto como uma outra metodologia, como se fosse um objetivo ou um resultado a ser entregue, né? E uma outra característica, falando da simbologia do nome, né? É a questão dos dragões, né? Que também é algo que você fica, como assim, dragão, sonho, dragão, né? É que desde o início ele diz que ele simboliza o dragão como se fossem os problemas que podem ocorrer durante o andamento de um projeto. Então, aquele ditado que diz que há uma pedra no meio do caminho é um ditado completamente errado, né? Onde, na verdade, deveria ser, existem várias pedras ao longo do caminho, né? E cabe a nós, nesse caso, de acordo com o Dragon Dream, né? Saber dançar com esses dragões. Seja esses problemas internos, até coisa nossa mesma, né? Ou então questões relacionadas a fornecedor, a cliente, né? E outras partes envolvidas, né?
a estrutura, como o Dragon Dream ele é estruturado, né? Ele é composto de algumas fases muito específicas, né? E até é interessante, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessas fases que compõem essa metodologia aí, para até eu acho que aqui o nosso papel é muito mais suscitar a curiosidade da nossa audiência do que esgotar o assunto. Mas fale um pouquinho aí das etapas, de como ele é estruturado. Bom, o Dragon Dream ele é estruturado em 4 fases, né? A gente pode chamar do ciclo do Dragon Dream, né? É a fase do sonhar, é a fase do planejar, do realizar, que é colocar a mão na massa, né? Colocar em prática o que foi planejado, né? E tem uma fase muito importante que também me chamou muita atenção na época, né? Que às vezes é esquecida ou deixada de lado nas outras metodologias, que é a fase do celebrar, né? É muito importante você celebrar as suas vitórias, né? Para você se sentir mais forte, né? E galgar até novos desafios, né? Da mesma forma que é importante você celebrar aquilo que também não foi tão positivo, né? Para que você não erre mais, né? Em determinado ponto, né? Isso foi a coisa mais interessante que eu achei no Dragon Dream, né? Porque assim, o celebrar já é uma palavra positiva, mas quando você está estudando a metodologia, ele diz, olha, mas o celebrar pode ser uma coisa que não precisa ser só o lado bom. As lições aprendidas com o erro, elas também são valiosas para você comemorar o que você não deve fazer, erros que você não deve repetir no futuro. Perfeito, né? Tem um ditado que diz, né? Se você quer fazer uma coisa, você pode fazer seguindo o caminho certo, né? Mas você também pode fazer evitando o caminho errado, né? E por isso que o Dragon Dream ele determina o celebrar com o mesmo peso, né? Das outras fases, né? Partindo desse conceito que o Dragon Dream coloca, e aí eu acabei assim, me reportando para uma outra coisa, né? Que nós temos eu vou dizer assim, que um dos não inventores, mas um dos antecessores do que hoje a gente chama de futuristas, né? Que é o Alvin Toffler, que ele cunhou lá uma frase que é bastante hoje celebrada e repetida, né? Que a gente precisa aprender, reaprender e aprender novamente. E é muito interessante isso, porque quando fala disso, também me remete a essa questão de você errar e aprender com seus erros e fazer de uma maneira diferente. E esse conceito hoje, dentro desse ambiente extremamente inovador, onde para você inovar, você precisa errar, você precisa ter liberdade para errar, acaba que esse conceito de você centrar nas pessoas e dizer, olha, você pode, no final de tudo, você pode errar. E mesmo se você errar, celebre, você comemore com isso. Então, assim, eu queria que você contribuísse um pouquinho mais com a gente. Como é que você vê essa questão de você ter licença para errar, de estar sempre aprendendo, hoje em dia, nesse ambiente tão inovador? É algo que me chamou muita atenção também no Dragon Dream, e isso foi vivenciado até na prática também, né? E relacionado a essa questão do errar e relacionada também nessa questão do delegar a tarefa, né? Então, uma característica, um princípio do Dragon Dream seria o crescimento pessoal. Então, voltando no que eu falei atrás, né? Se o objetivo é as pessoas e não o projeto, né? O que importa é como essas pessoas vão sair do ponto A até o ponto B, que seria o final do processo. Se elas vão estar melhor, provavelmente o projeto vai estar melhor, né? Provavelmente o projeto terá um resultado interessante. Então, no momento da distribuição de atividades, por exemplo, né? Vamos imaginar que a gente tem lá um objetivo e a gente tem lá uma série de atividades para poder serem feitas, né? Para poder atingir o objetivo, né? E o que me chamou também a atenção nessa metodologia é que essas atividades são distribuídas de formas aleatórias, né? Quando eu digo de forma aleatória, é você que tem a liberdade de dizer, eu quero ser o responsável por essa tarefa. Não, eu quero ser o aprendiz dessa tarefa. Não, eu quero acompanhar essa tarefa. Então é como se uma tarefa ela fosse assistida por 3 pessoas, cada um com seu objetivo, né? Eu não tenho tanto entendimento
nessa função específica, eu quero aprender, mas ainda é muito complexo para mim, então eu quero apenas acompanhar. Então, quer não, esse voluntariado todo, né, contribui para o crescimento pessoal, né, e, consequentemente, no final da trajetória do projeto, né, todo mundo vai sair melhor do que entrou, né. Aí, por isso que eu até comento, né, que é uma metodologia focada nas pessoas, né. Ela tem muito de psicológico nela. E isso me remete assim, a uma das questões que são os elementos dos equilíbrios socioeconômicos, né, das características que você deve ter, e fala lá da autogestão, que você precisa ter foco, que você precisa ter resiliência emocional. E aí acaba que isso casa muito aí com a questão dessa metodologia. Mas, na prática, Pedro, como é que você consegue aplicá-la dentro de um trabalho ou de uma carreira ou de uma função que ela é gerida ou que ela é fundamentada em gestão por projeto? Como é que isso casa com a metodologia tradicional? A gente tem que fazer alguma dinâmica, né? Então, cada etapa da metodologia, né? Tem as fases, então dentro das fases tem o processo, e cada processo, basicamente, a gente vai fazer uma atividade lúdica, né? Desde o pinacarre, desde a escuta profunda, desde o tabuleiro, desde o carrabite, né? Para que, basicamente, a gente se aproxime mais das pessoas, tá? O objetivo é que a gente se aproxime cada vez mais das pessoas, né? Nesse tempo de pandemia, tem a questão do distanciamento, mas a metodologia, ela prega muito a aproximação, né? Porque com a aproximação a gente consegue gerar a empatia, se colocar no lugar do outro e, consequentemente, né? Trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Então, dependendo da atividade, né? Existem algumas dinâmicas, né? E dependendo para a pessoa que está observando a dinâmica, às vezes acha muito estranho, porque às vezes parece uma ciranda de roda, tá? Então, tem umas dinâmicas assim bem diferentes, né? Tudo é a maneira como você se apropria de uma metodologia. Você tem que ir buscar na metodologia aquelas ferramentas que mais se adequam ao seu estilo de liderança. Porque eu entendo muito aí que o Dragon Team, para um gestor de projetos, é uma maneira dele poder trazer as pessoas que estão dentro daquele projeto para muito mais perto, para estarem muito mais comprometidos, ele entender melhor os motivos de cada pessoa que está envolvido ali. Eu acho que isso é a forma como cada um vai se apropriar da metodologia. Eu visualizo que, assim, um diferencial da metodologia em comparação a outras, né, é que ela pode ser aplicada basicamente em qualquer contexto. Quando eu digo contexto de entendimento, de nível social. E uma coisa é você querer aplicar uma determinada metodologia numa comunidade dos sem terra, numa comunidade quilombola, numa comunidade do seu bairro. Outra coisa é você querer aplicar o Dragon Dream, que é aplicado, em pessoas que têm qualquer nível de conhecimento, né? Tanto o nível mais baixo quanto o nível mais alto, né? Mas tudo é questão de cultura, né? E o como a gente vai aplicar a metodologia, né? Aqui na Paraíba, por exemplo, tem o Gerson, que ele já está fazendo um trabalho interessante na FINEP, né? E está só expandindo, né? Certo. Ô Pedro, avançando aí um pouco mais nessas questões, né, o nosso tema aqui principal é essa questão das tecnologias e dos processos. A gente fala muito aí da questão das automações. Como você tem visto aí com seus alunos, as pessoas que estão fazendo especializações com você aí, como você tem visto a utilização das tecnologias e desse avanço tecnológico nas empresas aqui na nossa região? Eu visualizo de diversas formas, né? Eu visualizo aquele que ainda tem uma certa resistência, né, pela tecnologia. Na verdade, ele utiliza no seu local de trabalho só por devida necessidade ou obrigação, né? E eu vejo já aquele que gosta de ficar quase que presente na tecnologia o tempo todo. Costumo até de brincar o modo técnico ativado, né?
Então, uma coisa é o perfil de quem é de TI, né? Ele só fala TI, um linguajar completamente de TI, né? E outra coisa é o profissional que não é da TI, né? Que às vezes ele gosta da TI, né? Mas às vezes ele não gosta da TI, né? Então, se faz necessário ter um equilíbrio desses profissionais até na empresa, né? Porque eu não quero dizer que esse é o melhor nem esse é o pior, né? Mas é que é importante, dependendo da situação, né? É o cidadão ou ele colocar um pé no freio porque ele é tecnológico demais, né? Ele está muito avançado no local onde ele está, na empresa que ele está, né? Ou então, dependendo da situação, o outro profissional ele está muito com preguiça mental de aprender novas tecnologias, de ficar sempre se atualizando, né? Então, é algo que veio para ficar é a tecnologia. A gente ficou bem mais conectado com essa pandemia, né? E que não, a pandemia está dando como se fosse um choque de realidade, né? Eu, no meu caso específico, eu sempre comentava essas questões em sala de aula, né? De habilidades, de comportamento, né? De tendências, né? Novas profissões, como você comentou, né? Aí tem alguns que olhavam assim e ficavam, isso é mais uma história, parece um negócio de filme, né? Filme de ficção científica, né? Mas infelizmente, né? A gente está vendo que para a gente manter-se, né? Competitivo, né? Infelizmente ou felizmente tem a tecnologia, né? Imagina se a gente tivesse uma pandemia há uns 20, 30 anos atrás, né? Sem iFood, sem Netflix, sem pedido online, né? Então, Sem seria Zoom. uma situação sem Zoom, né? Seria uma situação bem mais complicada, né? Pois é, Pedro. Ô, Pedro, uma coisa que você aí falando me remeteu aqui, né? Foi é que a pandemia, na realidade, ela está acabando funcionando como um acelerador, né? Assim, de questões tecnológicas, coisas que a gente sabia que já existiam, que estavam aí à disposição, mas que havia uma certa resistência das empresas, das pessoas em consumir. Aí a pandemia veio e deu aquela acelerada. Né? A gente fala aí do home office, que já vem aí de um bom tempo, mas as empresas meio que resistiram, né? Hoje eu estava vendo uma notícia, né, que a Petrobras, ela aprovou uma determinação lá dentro da empresa, né, efetivando o home office como um padrão daqui para frente, porque causa, né, trouxe para elas muitos benefícios, diminuiu os custos. A gente vê também a questão da telemedicina, todo um ranço que havia com os conselhos em dificultar, de repente veio a pandemia, a telemedicina foi regulada, né? Então, assim, e isso são dois exemplos de tantos outros que a gente tem visto como aceleradores, né? Essa é outra questão muito atual hoje é as viagens, né? Muita gente viajava para ir fazer uma reunião em São Paulo, em Porto Alegre, ou onde quer que fosse, e a partir de então a gente passou a fazer essas reuniões remotas e tem resolvido e tem atendido as necessidades. Você não vê a pandemia também como esse acelerador, não? Sim, com certeza, né? Eu vejo a pandemia como, assim, quando teve o início da pandemia, né, eu pensei, né, rapaz, que negócio chato, pandemia, etc e tal, né? Mas eu pensei, não, eu tenho que sair melhor, né? Quando essa pandemia terminar, né, a gente tem que sair melhor, né? E basicamente era o que eu falava em sala de aula, e aí, pessoal, como é que tá aí? Fazia um check-in, né? Usar o Dragon Dream, né? Escuta profunda, empatia, etc e tal, né? E quer não serviu para demonstrar, né, que a TI está presente, né? Toda semana eu divulgava uma oferta de emprego, né? Uns colegas até disseram que ia me contratar como RH, né? Porque uma demanda que aconteceu puxou a outra, né? A oportunidade está aí, né? E sendo que a gente tem que olhar uma outra vertente também, né? Eu sempre gosto de olhar os dois lados da moeda, né? Eu acredito que a gente já era bastante conectado, né? Ô, Assim, a Pedro, gente já pode falar. a gente já está aqui chegando ao final, certo? E eu tenho aqui uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, de vez em quando, aqui para um dos convidados, certo? Uma pergunta bem objetiva. Senhor Pedro Tolentino, o que é que hoje lhe entusiasma? O que é que te faz levantar da cama vibrando? Uhum.
É uma pergunta bem, né? Tipo assim, né? Como se fosse um. Para alguns, às vezes é um tapa na cara. Para quem é de TI, às vezes tem essa dificuldade de expressar suas emoções, né? Mas, assim, eu gosto muito da TI, né? Sou viciado em TI, gosto muito de conhecimento, né? De equilibrar todas essas coisas, né? Entender o comportamento humano, né? E, principalmente, criar soluções que conectem o desconectado, né? Então, eu sempre vejo uma bolha que ela está lá bem isolada, né? Então, com a tecnologia, a gente pode usar a internet, um app, etc e tal, para poder conectar esse desconectado, né? Conectar essas pessoas, porque quando a gente conecta esse desconectado, coisas incríveis podem acontecer. E nesse caso não é mais com a gente, né? A gente só faz esse meio caminho, né? Esse meio termo, né? Então o que me tira da cama é basicamente conectar pessoas, né? Através da tecnologia. Pedro, você até no que lhe entusiasma, você está ali casado com a tecnologia. Mas, meu nobre, muitíssimo obrigado aqui por você compartilhar aqui um pouco do seu tempo conosco, certo? Eu fico extremamente agradecido aí por você ter me concedido esse tempo aí. Gratidão, Ronaldo. Vamos celebrar agora, né? De acordo com o Dragon Dream, né? E quando precisar, estamos aqui, né? Para conversar, bater um papo, né? E gerar conhecimento para esse povo. Esse foi Pedro Tolentino, professor, que veio aqui discutir um pouco com a gente sobre como as tecnologias estão impactando os processos dentro das empresas e trouxe para a gente aí esse conceito aí do Dragon Dream, que ainda é pouco difundido, mas que sempre é bom a gente conhecer um conceito novo, verificar lá se ele vai ter utilidade para ser incorporado na nossa metodologia de trabalho. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, indique para um amigo para a gente poder multiplicar conhecimento. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.